Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos, ainda que virtualmente, para mais uma escola dominical. E vamos iniciar abrindo nossas Bíblias no Salmo de número 111. Salmo 111 diz o seguinte: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Muito bem, irmãos, nós vamos orar, rogando a Deus que possamos, de fato, de todo o coração render graças ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta manhã, pelo teu cuidado tão grande com a nossa vida, e queremos de fato de todo o coração te render graças, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo as tuas obras em nosso favor, reconhecendo as tuas maravilhas, a tua soberania sobre tudo e sobre todos. Somos gratos por tudo, Senhor. Abençoa o teu povo na manhã deste dia, a nossa escola que se reúne, as demais escolas que estão de alguma forma se reunindo. Abençoa a nossa congregação, os trabalhos ali realizados. Dá-nos a tua bênção. Dirige todo esse trabalho da nossa EBD. É o que nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos ter alguns momentos de cântico espiritual. Depois nós retornamos. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória e o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça
governará, governará, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, prevaleceu, Leão de Judá. Muito bem, irmãos, nós estamos nesse dia comemorando o Dia dos Presbíteros e desejamos parabenizar aos nossos irmãos que compõem o conselho desta igreja, também os demais presbíteros em disponibilidade. Temos diversos irmãos aqui que congregam conosco, mas nós queremos parabenizá-los por esse dia, pelo trabalho dos irmãos que estão ainda desenvolvendo, pelo trabalho que os irmãos em disponibilidade já desenvolveram e com certeza continuam servindo, mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Aqui o apóstolo Paulo, ele aqui nesse discurso que ele fazia aos crentes de Éfeso, ele dirige uma palavra especial aos presbíteros, dizendo eles aqui no capítulo 20, verso 28 de Atos:
ele diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nessas palavras de Paulo dirigidas aos irmãos, vemos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, que foi o Espírito Santo quem vos constituiu nessa função. E isso traz todo um peso, toda uma responsabilidade. Nós sabemos que a igreja é instrumento de Deus no que diz respeito à eleição. E foi o Senhor, na verdade, quem vos constituiu bispos com esse ministério de pastorear a igreja. E nós sabemos como os nossos presbíteros têm caminhado com a igreja nesse sentido. Nós louvamos a Deus por suas vidas e queremos parabenizá-los. Nós louvamos mais uma vez ao Senhor por tudo isto. E gostaria de orar pela vida dos irmãos. Eu vou chamar aqui o pastor Cláudio para orar pela vida dos nossos presbíteros, louvando ao Senhor pelo ministério que vocês têm realizado, particularmente aqui na nossa igreja. É motivo de gratidão muito grande para nós. Por favor, pastor Cláudio. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos presbíteros, que tanto trabalham, ó Deus, e se dedicam nesse ministério tão importante da Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, dar dobrada porção da fé, ó Deus, e que sempre, ó Deus, eles possam entender e ser fiéis ao Senhor e combater o bom combate, e sempre, ó Deus, obedecendo a Tua santa palavra, ó Deus, cuidando e zelando pelo bom andamento da Tua igreja, ó Deus. Abençoe-os, guarde-os, abençoe também todos os seus familiares, ó Deus, esposas, filhos, e que eles possam ser sempre cuidadosos, ó Deus, e que eles possam ser também cuidados, ó Deus, por esta igreja. Que os irmãos aqui possam aprender a amá-los, cuidar deles, ó Deus, e assim, ó Deus, possamos caminhar, ó Deus, uma igreja saudável, que cresce e se desenvolve com o passar do tempo, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos aí um vídeo encaminhado, um vídeo que procura também expressar essa nossa gratidão a Deus pelos nossos irmãos presbíteros, e será agora mostrado a vocês. Meus irmãos, presbíteros queridos, em nome da SAF, eu estou aqui para fazer um agradecimento a Deus especial pela vida de vocês. Gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 16. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. E o versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E é nessa expectativa que nós temos os irmãos presbíteros da nossa igreja, com muito carinho. Nós queremos agradecer a Deus porque vocês são assim, um padrão de homens fiéis a Deus, e que nós temos nos fortalecido com o ministério de vocês, porque Deus em Cristo Jesus tem fortalecido a cada um de vocês, e agradecemos também pelas esposas e pelos filhos que também seguem o ministério junto com os presbíteros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos hoje, Senhor, especialmente pela vida dos presbíteros da nossa igreja, que o Senhor continue fortalecendo a cada um, que o Senhor continue dando a eles graça, discernimento, sabedoria para conduzir este ministério, Senhor, tão especial, tão precioso
na vida da nossa igreja e para a obra do Senhor. Que eles continuem sendo, Senhor, abençoados e homens que nos abençoam muito, Senhor, na nossa igreja. Tem cuidado de nós, tem conduzido o ensino da Tua Palavra, as reuniões de oração junto com os nossos pastores, e nós só temos que agradecer pela vida deles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a família, as esposas, e que eles continuem, Senhor, sendo agraciados por Ti mesmo, Pai. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Também temos nesse domingo, temos aniversariantes que aniversariaram durante a semana, há até quem aniversarie hoje mesmo, e nós queremos dar graças a Deus pela vida de cada um desses que completou mais um ano de vida, pelas experiências que tem vivido, por tudo aquilo que o Senhor lhes tem ensinado, pelo crescimento espiritual que esperamos tenha havido no viver de vocês neste ano que passou. Que o Senhor continue acrescentando, somando mais e mais da sua graça, da sua misericórdia, do seu favor sobre cada um de vocês. Nós vamos agora conhecer aqueles que aniversariaram e depois nós vamos orar por eles. Vamos então orar pelos aniversariantes. Senhor nosso Deus, agradecemos por cada irmão e irmã que completou mais um ano de vida, pelos casais que também foram agraciados por mais um ano de convívio. Abençoa, Senhor, a cada um. Reveste de graça, de alegria, de prazer, pela vida, pelo convívio, os casais. Que o Senhor esteja abençoando cada um destes, Pai. Que nós possamos compartilhar com eles dessa alegria, reconhecendo a Tua bondosa mão em tudo aquilo que envolve a vida deles. Cuida de cada um, assiste-os com Tua graça, Senhor, em todo o tempo. Multiplica-lhes, Senhor, os anos de vida, dando sabedoria, graça e paz. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos ainda alguns avisos. E temos, como os irmãos sabem, hoje nós estamos retomando o culto presencial à noite, dentro de toda aquela limitação, todas as regras conforme o decreto da Prefeitura. Os que se inscreveram estão hoje, receberemos com alegria o retorno desses irmãos, sabendo que maior alegria para nós vai ser quando toda a igreja estiver aqui reunida no culto presencial, e cremos e oramos para que esse tempo seja muito breve, em que possamos todos estar aqui. Nós temos também, vamos ter a ceia hoje ministrada aos presentes, e também aqueles que não puderem vir por conta de comorbidade ou por conta da idade, esses poderão, se assim desejar, receber a ceia em suas casas, através do telefone da Secretaria da Igreja, 98859-9555. 98859-9555. Através desse telefone, aqueles que desejarem poderão estar agendando com a secretária da igreja, com a Kátia, a ida de um pastor para levar a ceia. Lembrando que nós estaremos ministrando a ceia na parte da manhã de terças e de quintas-feiras, tá bom? Então o agendamento vai ser para esse horário.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante a notificar. Sim, os irmãos já estão podendo se inscrever. Temos o culto de terça-feira, dia 4, também haverá ceia nesse culto. Então os irmãos que desejarem se inscrevam e desfrutem dessa ordenança preciosa, desse sacramento para nós que é a ceia do Senhor. Uma outra coisa também, irmãos, a nossa EBD, diante agora dos 2 cultos durante a semana, de domingos e terças-feiras, pelo menos enquanto não pudermos retomar os trabalhos normais, diante disso, então, a EBD vai ter o formato como nós já anunciamos. Nos domingos nós teremos atuando, então, funcionando a classe de adultos. Uma vez que estava no sábado, para o sábado retornou a classe dos jovens, e a classe de adultos que estava no sábado agora será ministrada no domingo pela manhã, apesar contando com a abertura dos pastores, mas a classe que funcionará é a classe de adultos. E nós vamos ter agora uma aula preparada especialmente para todos nós. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja. Bom dia, irmãos. Mais um domingo de manhã na presença do Senhor. E este mês de agosto é um mês muito especial, não é mesmo? É o mês que nós comemoramos no dia 12, o Dia do Presbiterianismo Nacional e Dia de Missões. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do nosso país, tendo sido fundada pelo missionário Simonton, que embarcou para o Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, aos 26 anos de idade, não é mesmo? Então nós vamos orar e vamos começar nossa lição de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, se renova a cada manhã, e a nossa esperança está em Ti, Senhor. Nossa alegria está em Ti, Senhor. Nossa vida, ó Senhor, tudo está em Tuas mãos, ó Pai, e por isso nós Te agradecemos, Te louvamos, engrandecemos o Teu nome, Senhor, que está no Teu santo e sublime trono, Pai, mas está também diante de nós aqui, olhando para cada um de nós, nas nossas casas, aqui na igreja. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver nessa perspectiva, Senhor, que o Senhor quer, que é calmos, serenos, tranquilos nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoe a nossa aula, abençoe a leitura da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, nos esclarece, nos consola. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E é a Ele que nós agradecemos, Senhor. É a Ti, Senhor, que nós agradecemos por tão grande salvação. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos iniciando a aula de hoje já no capítulo 5 do livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. Este livro foi escrito este ano, durante a pandemia, não é mesmo? E nós já lemos, já estudamos, né, e os irmãos têm acompanhado, porque as aulas estão sendo transmitidas. Do capítulo 1 ao capítulo 4 já estão já disponibilizadas. E hoje, no capítulo 5, nós falaremos sobre a doçura do seu reinado, de um Deus soberano, que a aula passada nós falamos, né, que aliás foi ontem, né, do sábado à noite. Soberano sobre tudo. E nós vamos ler o texto básico em Romanos 8, de 31 e 32, sobre a doçura do reinado de um Deus soberano. E estes 2 versículos, começa aqui um subtítulo, né, da Igreja, da Sociedade Bíblica do Brasil, que propõe, que fala assim: as provas e a certeza do amor de Deus. E o versículo 31, então Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Vejam, John Piper ele começa o seu capítulo falando exatamente sobre este contexto, né? Por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre a minha vida como um doce ensino? Vejam, Deus poderia parar a pandemia do coronavírus agora. Mas e aí? Por que Ele não faz? Ou melhor dizendo, para quê? Nós vemos que neste texto ele fala: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que nós temos dito, o que nós estamos pensando à vista de tudo isso que está acontecendo? Nós estamos dando glória a Deus, nós estamos testemunhando Jesus para as pessoas neste contexto que nós estamos vivendo? E Paulo fala: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas essas coisas? Aí vem um subtítulo: o destronamento de Deus não é uma boa notícia. Quem está no trono? Quem está realmente governando? Ou nós achamos ainda, ou temos dúvidas ainda, de que Deus está realmente no controle de todas as coisas? Será que existe acasos? Será que é o inimigo? É o destino? Tinha que ser assim mesmo? Muitas pessoas podem estar pensando assim. Tem até um hino que fala, né? Acasos para mim não haverá. Deus está no controle de tudo. Deus está no governo. Deus está no trono. Mesmo diante de doenças, mesmo diante das perdas, das angústias. Então, a mesma soberania que tira a vida é a soberania que venceu a morte e que nos leva para o lar celestial, para Cristo. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, vejam, qual é a boa notícia? Quais são todas as coisas que cooperam para o bem? Que bem? É o bem maior de estarmos mais perto de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aliás, se nós voltarmos um pouquinho no próprio capítulo 8 de Romanos, fala o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a boa notícia. Deus é santo, Deus é justo, é bom, Deus é sábio. A didática de Deus é perfeita. Vamos ver lá em Jó 12. Abra lá sua Bíblia. Jó, capítulo 12. Versículo 12 e 13. Jó está se defendendo de acusações, né, de seus amigos. Então ele diz assim: está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Ele diz: não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Ainda, Salmos 147. O livro traz várias referências bíblicas muito importantes para nós irmos entendendo cada vez mais que a boa notícia é que Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos lá, Salmo 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Por isso que muitas vezes as pessoas podem até nos questionar: por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Muitas vezes nós falamos: não sei. Mas uma coisa eu sei, que grande é o nosso Deus. E o seu entendimento não se pode medir, ele é poderoso. Essa é uma verdade que nós devemos sempre estar apontando para as pessoas, mostrando para as pessoas. Que o maior problema da nossa vida é a condenação eterna. E para os que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação.
Vejam, Efésios. Vamos lá, Efésios 3. Efésios 3, de 8 a 13. Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Vejam, nós temos que apresentar Jesus, nós temos que falar do amor de Deus, de um Deus soberano. E aqui diz, né? Nada o surpreende, confunde ou desorienta. O seu poder infinito repousa nas mãos de santidade, retidão e bondade infinitas. Sabedoria de Deus, soberania de Deus. E tudo isto está a serviço daqueles que confiam em seu Filho Jesus Cristo. O que Deus fez ao enviar Jesus para morrer pelos pecadores tem tudo a ver com o coronavírus. Olha o que John Piper fala no seu livro. Tem tudo a ver. É mais uma oportunidade de nós entendermos o que Deus quer de nós. E aí? O que diz a Bíblia sobre isso? Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, com Cristo. Nós estamos aguardando Jesus voltar, não é mesmo? Vejam, e como Deus assegurou todas essas coisas para pecadores. Isso que significa que a vontade de Deus de enviar seu Filho para ser crucificado em nosso lugar é sua declaração e validação de que Ele usará toda a sua soberania para nos dar todas as coisas. E isso é garantido pelo sangue de seu Filho Jesus. Agora, o que são todas as coisas? Pensa, por quê ou para quê nós temos que passar por doenças, por aflições, por angústias, por perdas, até por ganhos, né? Às vezes a gente ganha alguma coisa que parece que é bom, mas nos faz mal. Por quê? O que são essas coisas, todas as coisas? E aqui fala, são as coisas que precisamos fazer para a sua vontade, são as coisas que precisamos para fazer a sua vontade, glorificar seu nome e chegar em segurança à sua alegre presença. Deus usa o que Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer, o lugar que Ele quer, para nos atrair, para nos chamar à sua presença e glorificá-lo e gozá-lo e para sempre. Em Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não percamos nenhuma chance, nenhuma oportunidade de arrependimento e de estarmos mais e mais perto de Jesus. Vejam, Romanos 8, 35 a 39. Nós lemos só o 31, 32, né? Mas vamos lá, no 33 em diante. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí vem, só um detalhe. Ele coloca, inclusive, que Satanás intenta para o mal. Vejam, Satanás quer nos roubar, matar, destruir, quer nos fazer sofrer.
Mas quando nós temos a intenção de Satanás de fazer tudo isso conosco, até mesmo nos afastar de Deus, e quando Deus permite que isso aconteça, né? Como nós vamos ver mais adiante em alguns textos. Mas este texto, ele fala: quem é que vai nos atentar contra os eleitos de Deus? Sendo que é Deus quem os justifica, quem nos traz para perto de si mesmo, quem nos dá a salvação. Porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então vejam. Olha o 35, Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou coronavírus? Certo? Quem ou o que pode nos separar do amor de Cristo? Aí vem o 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, o que está acontecendo agora, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vejamos lá então, Jó 1:12. Poxa, o que aconteceu com Jó? Um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha uma preocupação de não pecar. Olha lá, Jó 1:12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que significa isso? Significa que Deus controla todas as coisas e Deus permite, como permitiu a Jó, sofrimento, aflições. Jó teve paciência, teve dores muito fortes, perdas significativas. E nós sabemos o que ele falou, não é mesmo? Ele falou: eu sei que meu Redentor vive, enfim se levantará. Então vamos lá, Lucas 22:31, outro exemplo importante. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Sabe o que significa isso? Causar algum sofrimento. Aí Jesus ainda fala, né? Porém eu reguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Vejam, Satanás, ele quer realmente nos destruir. Muitas vezes nosso pecado, a nossa cobiça, nós mesmos, né? Temos essa dificuldade de realmente acabar pecando, porque nós somos pecadores por natureza. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, nós temos a graça, o mandamento de orarmos sem cessar e de uma maneira que agrade ao Senhor. Então a nossa luta é realmente em não pecar contra o Senhor. E vejam, 2 Coríntios 12:10. Então é muito importante nós entendermos esta perspectiva de vida que Deus requer de nós. Vivermos olhando para tudo que acontece na perspectiva dos olhos da fé. Até Hebreus fala, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Vamos aqui, 2 Coríntios 12:10. Olha o que Paulo diz, né? Ele está falando do espinho na carne. E aí ele fala no versículo 10: pelo que sinto
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Quando sou fraco, então é que sou forte. Nós, na nossa natureza pecaminosa, nós somos fracos. Mas em Cristo, nós somos fortes. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos ver Gênesis 50, 20. Olha que interessante. Nós já sabemos esse texto. Gênesis 50 diz respeito a quem? A um jovem maravilhoso, que é José. Começou como um adolescente, né? A história dele começou sendo contada, ele é adolescente, um pouco imaturo, não sabia lidar direito com os irmãos. O pai aparentemente o tinha como preferido, dava capa colorida para ele, enfim, né? Algo que não entendemos bem como se dava esse mal-estar naquela família. E os irmãos fizeram algo terrível, intentaram contra a vida dele, planejaram a morte do menino. E Deus? Onde fica Deus nessa história? Será que Deus no final aproveitou dessa situação e acabou consertando tudo e no final, olha, vamos fazer um bem a José e aí eu vou lá e deixá-lo como, recompensá-lo pela sua obediência, pela sua fidelidade, e vou deixá-lo ser governador do Egito? Não. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava com José. Desde o início de toda essa história, desde os sonhos. E Deus permitiu que os irmãos fizessem aquela maldade com José. E mesmo durante aquela angústia de morte que José passou, clamando socorro para os irmãos deixando ele lá no poço, ainda vendendo como escravo, tudo que ele passou, que nós conhecemos bem a história. Deus estava no controle de tudo, estava conduzindo a sua história. E no final, conhecendo Deus, olha que José responde aos seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Tem algumas traduções que fala, porém Deus intentou em bem. Ou seja, a intenção de Deus era sempre a mesma desde o começo de sua história. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E ainda ele fez, né? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deus tinha um propósito de bondade, de providência, uma intenção do bem, não só a família de José, mas a todo aquele povo que passou pelos anos de fome desde o começo. E a gente vê aqui como Deus é sábio e soberano. A história, ela é perfeita. E aí nós temos uma frase que a gente sempre repete aqui na igreja: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Essa frase é muito gostosa de se ouvir, porque é uma verdade na nossa vida, em todo tempo, até nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Aí a gente entende um pouco essa passagem que nós lemos anteriormente, de 1 Coríntios 6, né? Entristecidos, porém sempre alegres. Esse texto é maravilhoso. Vamos ler lá novamente, antes de continuar aqui. 1 Coríntios. Ou melhor, 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Esse texto é maravilhoso. 2 Coríntios 6, de 4 a 10. Ele diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos, ele está falando do ministério da reconciliação, Paulo, né, aos Coríntios. Então ele fala assim: em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus,
na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vejam, meus irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Por isso nossa esperança, nosso olhar não pode se desviar de Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, o item 4, eu trouxe aqui para nós, eu vou ler para os irmãos, que fala sobre a provisão, é justamente o capítulo da providência. Ele fala o seguinte: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira, se manifestam na sua providência, que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens, e isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão tal que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente os limita e regula e governa em uma múltipla dispensarão, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode prová-lo. As coisas erradas continuam sendo erradas, pecado é pecado. E nós devemos entender isso, que é a responsabilidade do homem. Deus é soberano e se entristece com isso, que nós fazemos de errado. E o pecado nos afasta de Deus. É a nossa responsabilidade diante do Senhor, diante das pessoas, da igreja, enfim. Só que Deus permite e continua nos abençoando porque Ele é santo, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é fiel a Ele mesmo. E aqui no capítulo 5, ainda no capítulo 5, no item 5 da Confissão de Fé de Westminster, ele diz o seguinte: o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados. Aliás, é o que o pecado faz com a gente. Nos envergonha, nos humilha. Mas é para isso que Deus permite? Não. Continua o texto. Para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio de Deus e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar por vários outros fins, justos e santos. Deus nos quer puros, Deus nos quer santos. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, povo separado. E vejam, nós somos preciosos para Deus. O texto de Mateus 10, vamos ler lá. Mateus 10, 29 a 33, fala exatamente isso, da doçura da soberania de Deus. Tinha que ser nas palavras de Jesus, né? Mateus 10, 29 a 33.
diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem valeis mais vós do que muitos pardais. Bem valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Isso é grave. Então Jesus expressa a doçura da soberania de Deus para os seus discípulos de forma bela, de forma singular. E Jesus declarou que o relacionamento de uma pessoa com Deus depende exclusiva e eternamente do relacionamento e da atitude da pessoa para com Jesus. Quem é Jesus para nós? Se Ele realmente é importante para nós, nós estamos aos pés de Cristo? Nós estamos ao pé da cruz? Nós somos preciosos para Deus. E no livro ele fala exatamente isso: nenhum pardal cai a não ser pelo plano de Deus. Nenhum vírus se move a não ser pelo plano de Deus. Esta é uma soberania meticulosa. Então, meticuloso é o mesmo que ser cuidadoso ou minucioso, um adjetivo que qualifica algo ou alguém como atencioso, ou seja, que está atento aos detalhes. Uma pessoa meticulosa é aquela que age com minúcias, com detalhes. Aliás, Deus é detalhista. Se a gente for pensar bem em tudo que Deus faz na nossa vida, ao decorrer da história, nós vemos muitos detalhes fazendo diferença. Então, estando sempre focada em todos os aspectos e pormenores daquilo que está fazendo, com o intuito de não cometer erros. Aqui é uma definição de dicionário. Agora, vemos isso em Jesus, em Deus. Por isso que Jesus fala, né? Não temas. E por que não temer? Porque a meticulosa soberania de Deus, quer vivamos, quer morramos, serve à sua própria santidade, justiça, bondade e sabedoria. Em Cristo nós somos filhos valiosos. Vejam, ele coloca assim: vocês não valem bem mais do que muitos pardais? Então por que estão temendo? Então este é o segredo mencionado anteriormente. John Piper escreve: saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que Deus não o faça, é a mesma soberania que sustenta a cada um de nós durante esta pandemia. Vejam, gente, ele coloca aqui: imortal até que o meu trabalho esteja concluído. Até que Cristo volte, continuemos a orar, continuemos a clamar, continuemos a conhecer a Deus cada vez mais, os atributos de Deus. Quem é Deus para nós? Quem é Jesus para nós? Vamos proclamar as boas novas de salvação, a boa notícia de salvação. Aliás, este mês de agosto é o mês das missões. Então, esse tipo de confiança é sólida. Inclusive, diante da morte que encorajou todo o povo de Deus por todos esses anos. Missionários. Nós vimos a reforma, os reformadores. Então, a verdade da sábia e boa soberania de Deus tem sido um poder estabilizador de milhares de cristãos nos sacrifícios de amor. Amor a Cristo, que se entregou para que nós não tivéssemos essa condenação eterna, de vivermos longe do Senhor. Então, se Deus não poupou seu próprio Filho para nos dar vida, e vida em abundância, e vida com Ele, glorificados eternamente, por que a gente não fica querendo se poupar de sofrimento que Deus está permitindo para nos aperfeiçoar? Aliás, o que diz lá em Tiago? Tende por motivo de grande alegria o passardes por provações. Temos que ser maduros na fé. Vamos ver Efésios 1. Efésios 1. A partir do versículo 3 até o 14, não tem
não tem ponto. Se vocês perceberem, é só vírgula. Não dá para falar em um fôlego só, né? Mas vamos ler do começo, do 3 em diante, até o 14, tá bom? Então aqui fala, inclusive tem um subtítulo: As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. E em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos todos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Essas são as bênçãos de Deus em Cristo. O mesmo Deus que pode curar e acabar com todo o nosso sofrimento, guerras, mortes, tragédias que nós vemos, é o mesmo Deus que nos sustenta no meio dessas situações e nos faz lembrar o quanto Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele cuida de nós. E a nossa vida não acaba aqui. Onde nós vamos passar a eternidade? E aí? Onde nós vamos passar a eternidade? Vamos ler Lucas 10, é o penúltimo texto. E depois só mais um para concluir. Lucas 10, 20. Opa. Lucas 10, 20. Os 70, né, estavam voltando, cheios de alegria, né, vindo da cidade, de falar de Jesus, e as pessoas estavam se entregando a Cristo, e eles conseguiram expulsar demônios, fazer milagres e assim por diante. E aí Jesus fala: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Onde vamos passar a eternidade? Que possamos mostrar Jesus para as pessoas, através principalmente do nosso modo de viver. Como nós estamos vivendo, como nós estamos demonstrando amor. E aí as pessoas veem a beleza de Cristo refletindo em nós. E assim vão glorificar a Deus. Graças a Deus por tudo. Em tudo dai graça. Graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos lá em Romanos 11. E aí, dá para entender essa pandemia?
Por que a gente tem que passar por isso? Uma coisa nós sabemos. Romanos 11, 33 em diante. Que Deus é maravilhoso. E os seus desígnios são divinos, são perfeitos. Então nós não precisamos entender. Nós precisamos crer. Nós precisamos aceitar, porque esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela só é agradável, boa e perfeita porque é pela fé. Por isso que muitas vezes nós não vamos entender. Porque é profundo. Olha o que esses versículos falam. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Resta-nos dizer, vamos dizer juntos? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. E vamos usufruir dessa bênção que é estarmos diante do Senhor, nas mãos do Senhor. Ter um bom domingo na presença do Senhor, um dia santo ao Senhor. E proclamar Jesus para os nossos queridos, nossos amigos, de forma online, de forma família, enfim. Da forma que der, mas sempre apontando Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é perfeito, o Senhor é sábio, o Senhor é onipotente, onisciente. E é o nosso Deus, um Deus de perto, um Deus que nos ama, que nos perdoa e que nos capacita, Senhor, a entendermos quão grande é o Teu amor por nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter paciência, a ter esperança, Senhor. Entristecidos, mas sempre alegres, porque nós estamos no Senhor. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, viver uma vida constante no Senhor, nos alimentando da Tua palavra, nos alimentando do amor de Cristo, nos alimentando da comunhão entre os irmãos, ó Pai. Abençoa a nossa igreja, aliás, continue abençoando, porque o Senhor já tem nos abençoado muito, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais um domingo na Tua presença e ajuda-nos, Senhor, a Te cultuar como o Senhor merece. Ajuda-nos, Senhor, a Te adorar como o Senhor merece, como convém àqueles que Te amam. Nós amamos ao Senhor e por isso te pedimos perdão, porque muitas vezes nós entristecemos a quem amamos. Nós amamos o Senhor e pecamos contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, nos purifique, Senhor, e que possamos estar cada dia mais perto de Ti, da Tua palavra, demonstrando o Teu amor para as pessoas, Senhor. Conforta aqueles que estão enlutados, anima, Senhor, aqueles que estão doentes, que estão com dificuldades de saúde, Senhor. Abençoe aqueles que estão no hospital, trabalhando, Senhor. Os que estão se recuperando, nossos enfermos. Abençoe nossos idosos, Senhor. Que eles sejam cada vez mais fortalecidos por Ti mesmo. E que logo, Senhor, possamos todos estarmos aqui na igreja. Novamente, Senhor, nos olhando, nos vendo, nos confraternizando. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque estamos numa época de tecnologia, Senhor, e podemos nos ver de uma forma virtual. Até isso é bênção do Senhor. Mas nós queremos congregar, Senhor. Nós, aliás, queremos obedecer a Tua palavra, que nós não deixemos de nos congregar, Senhor. Ajuda-nos a ter sabedoria nesse momento. Ajuda-nos a ter paciência, porque tudo, Senhor, vai se ajeitando
e vamos, Senhor, andando, Senhor, conforme o Senhor quer. Aquece o nosso coração, ó Pai, e ajuda-nos, Senhor, a viver para a honra e glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.